Muito bem, alunos. Professora Verônica, tudo bem? Professora de Geografia, nós estamos aqui então para uma videoaula sobre a semana 1 do PET volume 3, sétimo ano do ensino fundamental, ok? Bem, semana 1 então a gente vai fazer uma introdução ao conteúdo do espaço rural brasileiro, né? Então, conceituando o espaço rural, nós sabemos que o espaço rural ele é geralmente conceituado como espaço onde predomina, né, um modo de vida rural, né, com um modo de vida bem diferente do modo de vida urbano, né, mais calmo, mais tranquilo, né, com a configuração das habitações bem diferente, né, bem diferente do espaço urbano, onde nós temos principalmente o predomínio de três, né, atividades econômicas, né, principalmente do setor primário, né, sabendo que são as atividades da agricultura, né, da pecuária e do extrativismo. A agricultura, né, o cultivo de culturas agrícolas, né, as plantações. A pecuária é a criação de animais, né, bois, aves, né, porcos, né, caprinos, né, então existe uma grande variedade dentro dessa pecuária. E o extrativismo seria a retirada, né, de recursos naturais, sejam eles minerais, né, animais ou vegetais, ok? Hoje em dia também existem outras atividades dentro desse espaço rural, como por exemplo o turismo, né? Então existe também o chamado novo rural, né? Atividades que antes não existiam, né? Antes não era muito comum a existência, né? Mas essas novas ruralidades, né, vão aparecer, como por exemplo a prática do turismo rural, né, a existência de hotéis fazendas, pousadas, né, a efervescência, né, desse tipo de atividade, o aumento, né, dos pesque-pagues, né, spas, né, e outras atividades que não são necessariamente atividades rurais, mas que estão dentro desse espaço rural, né, o chamado novo rural. E muitas vezes não são praticadas por pessoas, né, desse ambiente rural, mas sim pessoas da cidade que, né, resolvem, né, diversificar suas atividades e resolvem, né, seguir, né, por esse rumo dentro do espaço rural, ok? Então seria uma nova proposta. Mas basicamente, né, o espaço rural ele é formado então por atividades do setor primário. De um modo geral, nós temos atividades do setor primário, né, principalmente agricultura, pecuária e o extrativismo, ok? O Brasil, em termos de agricultura, o Brasil ele tem uma agricultura bem diversa, né? Temos grandes produções de café, de laranja, de feijão, soja, milho, né? E outras, né, culturas agrícolas também aqui não mencionadas. O Brasil figura, né, no cenário de grande produtor dessas culturas agrícolas, né? Exporta uma grande quantidade de produtos agrícolas. E em relação à pecuária também, o Brasil é um dos maiores exportadores de carne bovina, né? Além de também ser um grande produtor de suínos, né, de porcos e também de aves. Além, né, de se dedicar a outras práticas, né, de pecuária também, como criação de ovelhas, né? Então existe toda essa de peixes, né? Existe uma grande diversidade nessa produção pecuária também. O Brasil tem um território bastante extenso, né? Uma grande parte é formada por florestas, né? Por matas, mas ainda existe uma grande parte de terras que são aproveitadas, né, para a agricultura. Então existe, né, esse benefício das condições naturais, que vai favorecer essa agricultura e essa pecuária, a questão dos solos, né, uma grande diversidade de solos, uma grande diversidade também de, né, uma grande quantidade, né, de recursos hídricos, né, o clima tropical, né, que vai favorecer também essas práticas agrícolas. Isso tudo vai beneficiar o Brasil, ok? Né? Às vezes o que falta também é investimento, né, organização também, para que o Brasil aumentasse essa questão aí da questão agropecuária. Bom, em relação a outra característica do espaço rural, o espaço rural também ele é marcado pela concentração fundiária, né? As terras não são distribuídas de forma igualitária, né? Existe uma desigualdade nessa distribuição das terras.
né? Então existe também a questão dos latifúndios, né? O que é o latifúndio? O latifúndio é a grande extensão rural, é a grande propriedade rural, né? Latifúndio, né? A grande extensão de terra, que geralmente ela ficou na família, né? Foi passando de geração em geração. E aí esse latifúndio, ele muitas vezes ele é voltado para a produção, né, de monoculturas, né, um produto só ou vários produtos também, mas que é mais voltado para exportação, que é mais utilizado a agropecuária mais modernizada. Mas muitos também, né, muitos latifúndios que existem no Brasil, muitos são improdutivos, né, muitos ficam sem utilização, principalmente nas regiões centro-oeste e região norte também. Agora, os minifúndios, né, que são propriedades de pequeno e médio porte, eles são a maioria das propriedades. No entanto, eles vão ocupar a menor parte da área, né, porque a maior parte da área vai ser ocupada pelos latifúndios, apesar desses latifúndios existirem em menor número, né? Então, os minifúndios são propriedades de pequeno e médio porte, que geralmente são encontradas nas regiões nordeste, no sul, no sudeste também, né? E no Nordeste, essa produção dos minifúndios geralmente está destinada principalmente ao mercado interno, né, ao próprio consumo. Enquanto no Sul, essas pequenas e médias propriedades elas conseguem se organizar em cooperativas e conseguem também produzir para o mercado externo, né? Então, tudo também é uma questão de melhor organização e melhor investimento. Bom, atualmente, né, o agronegócio, ou seja, o agronegócio é aquela cadeia produtiva, né, que envolve várias etapas, né, desde o preparo, né, da terra, desde o investimento da terra, desde a produção, né, desde a colheita até, né, o transporte, a circulação dos produtos. E que é mais modernizado, que tem mais investimento, que geralmente é praticado nas grandes propriedades, né? Então esse agronegócio ele vai ter um papel muito importante nessa concentração de terras, né? E na produção em grande escala, porque essa produção do agronegócio geralmente acontece no latifúndio e geralmente consegue produzir em maior escala para exportação. E aí com isso vai contribuir para a concentração fundiária, né, para essa desigualdade na distribuição das terras, né, os grandes proprietários de terras que têm mais recursos, né, que têm mais capital e conseguem produzir, né, utilizando mais tecnologia nesse tipo de agropecuária do agronegócio. Agora, a agricultura familiar, apesar, né, de tudo, né, ela é a principal responsável pelo abastecimento do mercado interno e tem uma grande produtividade, uma alta produtividade. Então, a maior parte dos produtos consumidos, né, pelos brasileiros, né, são oriundos da agricultura familiar, né? Então, existem várias vantagens dessa produção da agricultura familiar, né? Então ela gera mais empregos, né? Ela tem um maior número de estabelecimentos, maior número de propriedades, né? De minifúndios, né? E tanto pequenas e médias propriedades. A agricultura familiar então emprega mais de 70% dos trabalhadores do campo, né? Então ela gera mais empregos e corresponde a mais de 80% do total de estabelecimentos rurais, né? Só que a gente sabe que a maior parte desses estabelecimentos não ocupa a maior parte da área, né? Porque a maior parte da área está ocupada pelos latifúndios, né? Que estão mais voltados para o agronegócio. E muitas vezes existem, né, dentre esses latifúndios, existem latifúndios improdutivos, né? Que acabam sendo invadidos, né? Acabam sendo alvo, né, do movimento dos trabalhadores sem terras, né? Que acabam sendo utilizados muitas vezes também, em alguns casos, para a reforma agrária. Então, a eficiência produtiva e econômica da agricultura familiar é considerada superior à do agronegócio, né? Mais produtiva do que o agronegócio. E também, né, tem outra vantagem, que agride menos o meio ambiente, né? Utiliza técnicas menos nocivas ao meio ambiente e gera mais emprego e também é responsável pela maior parte dos produtos que são consumidos internamente. Enquanto o agronegócio, né, os grandes
as fazendas produtivas, né, as fazendas com alta tecnologia, elas estão mais voltadas para a produção voltada para exportação, né, as grandes fazendas de soja, né, as grandes fazendas de criação de gado. Essas fazendas, né, do agronegócio estão mais preocupadas em exportar, né, enquanto a agricultura familiar ela é responsável por abastecer, né, o mercado interno brasileiro e fornecer a maior parte dos alimentos, né, que o brasileiro consome no seu dia a dia. E, no entanto, ela é menos valorizada e recebe menos investimento do que o agronegócio, ok? Menos financiamento, né, menos recursos, ok? Então, por hoje é só. Continuamos, então, com a próxima aula da semana 2 do PET 3 do 7º ano, ok? Até lá, um abraço.